Olá, exploradores! Você já pensou sobre o poder da crença? As crenças, elas podem nos empoderar ou elas podem nos limitar ou aprisionar. E hoje eu vou compartilhar com vocês o poder ou a limitação das crenças e como elas atuam na nossa vida. Meu nome é Neiva Maria, você está no canal Multiverso da Mente. Para dar continuidade no nosso bate-papo aqui sobre crenças, eu convido você a curtir esse vídeo. Crenças vêm de uma ação, mental, uma ação que desenvolve e que é uma prática da nossa fé. Então, crença é derivado de eu creio, eu tenho convicção em alguma coisa, E essa convicção em alguma coisa pode ser algo que nós ouvimos ao longo da nossa vida e nem percebemos que nós repetimos esse padrão, ou de algo que nós adquirimos por conviver num determinado território com determinadas pessoas, isso foi um espelhamento, e também pode ser ações que nós desenvolvemos, Lemos ou ouvimos ou pela nossa própria experiência, a gente foi desenvolvendo alguns conceitos. Isso transforma-se em crenças na nossa vida. E a partir do momento que eu creio em algo, ou creio numa definição, ou creio em um conceito, eu vou estar me empoderando ou eu posso estar me limitando. Então as crenças, elas podem ser expansivas, como elas podem ser bloqueadoras. É interessante nós pararmos um momento e avaliarmos sobre o que nós temos de crenças em nós. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha, que me limitou até pouquíssimo tempo assim, eu digo menos de um ano. Desde criança, eu trouxe comigo a crença de que a minha voz não era legal, E se isso não tivesse vindo para uma compreensão clara, madura e através de experiências, feedbacks, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês nesse vídeo, compartilhando a minha experiência. Quando eu era criança, nos meus primeiros anos escolares, eu ouvi de uma coleguinha que a minha voz era irritante. Naquele momento, como eu não tinha ainda o meu raciocínio desenvolvido, estava em desenvolvimento, eu associei com voz irritante uma voz nasal. E eu adotei esse conceito para mim de que a minha voz era nasal e uma voz nasal não faz bem aos ouvidos de ninguém. Então eu evitava de fazer leitura de textos em sala de aula, as minhas apresentações, sejam no meu meio escolar ou às vezes no meio religioso, eu tinha muita vergonha de fazer, E em muitos momentos nem me expressava. Veja como essa crença me limitou uma vida toda, me limitou mais de 40 anos. Porque eu acreditei num momento da minha vida que a minha voz não era legal. Como é que eu compreendi que a minha voz não era aquilo que eu acreditei? A partir de experiências, de feedback de pessoas, de pacientes meus, que preferiam ouvir a minha voz em áudio do que frases ou textos que eu mandava para eles. E eu comecei a observar e comecei a refletir. Como assim? Às vezes as pessoas diziam, eu primeiro ouço seus áudios, depois mesmo que eu vou compreender o conteúdo ou interiorizar o conteúdo, mas só a sua voz me acalma. Isso começou a fazer muito bem. Só a sua voz me acalma? E eu pensava assim, como assim? A minha voz acalma alguém? Isso começou a se tornar interessante e eu comecei a prestar atenção. Foi aí que eu fui refletir e compreender que de fato a minha voz não era irritante e nem era tão nasal, Eu trouxe uma crença que me limitou por muitos anos, porque eu era criança e acreditei em alguém que eu confiei, que era uma amiga querida.
Isso é uma crença limitante, esse é um exemplo de crença limitante, né? Então veja como as crenças nos limitam e elas também fazem com que a nossa vida se direcione para um determinado rumo, para um determinado destino. Mas é interessante nós pararmos e fazermos uma análise, um mapeamento daquilo que nós herdamos, ou aquilo que nós adquirimos, ou aquilo que nós desenvolvemos, né? Outra situação de crença limitante que aconteceu na minha vida, que não sei também por qual motivo, eu associei de que quando eu cantava, eu acho que até pela informação que eu tinha de que a minha voz era nasal, eu associei a um ditado que tem muito comum no Rio Grande do Sul, que pessoa desafinada no canto parece voz de taquara rachada. Na prática, não se sabe exatamente o que é uma voz de taquara rachada, mas é algo que arranje, algo que faz um ruído. Então eu sempre me limitei, né, em cantar alguma coisa, mesmo cantar no banheiro. Eu geralmente murmurava, fazia algum som das músicas, e olha que eu gosto muito de músicas que eu gostava, que me animavam, porque o meu cantar não era legal, o meu cantar não era agradável. Então veja como isso também é um fator de uma crença que limita a nossa vida. Agora vamos para as crenças que nos fazem, nos empoderam, né? Quando nós compreendemos o poder da fé e da convicção, nós vamos direcionar a nossa crença. E as crenças que nos empoderam são aquelas crenças que geralmente estão elevadas a algo ou alguém, a um ser superior e invisível, porque nós não temos meios de comparar. Então, esta fé faz com que nós acreditemos mais em nós, de que é possível, que eu consigo, que eu dou conta e eu sou capaz. Como nós podemos praticar mais essa crença que nos empodera? Quando nós nos conhecemos. E quando nós conhecemos como é que a nossa mente funciona e como nós podemos transformar eu creio, eu acredito em algo favorável. Observando o que é que você pensa e sente a respeito de você mesmo, ou determinada coisa, ou de determinada pessoa. Aí nós podemos direcionar com a nossa fé atrelado a uma competência minha ou uma competência que você tem, e isso pode se ampliar e pode manifestar-se muito mais essa competência, além que você ainda não conhece, ou você atrela a algo superior, a algo que você não compreende, mas que você sente uma força maior. Essas são as crenças que nos empoderam. Por exemplo, no meio do nosso cotidiano, nós acreditamos e confiamos e temos fé naquelas pessoas que nós dizemos, nossa, essa pessoa tem mais conhecimento do que eu, essa pessoa é mais experiente. Então veja só, a nossa fé se amplia ali. E aí nós vamos também nos empoderando e empoderando essas pessoas. Do contrário, também é uma fé, é uma crença que pode não ser tão verdadeira, né? Então veja, alguém que viveu mais do que nós, alguém que estudou mais do que nós, alguém que tem mais habilidade do que nós, pode nos conduzir para essa crença de que nós também podemos ser tão bons quanto ou até melhor. Essa é uma crença favorável, que nós podemos treiná-las, observar e praticar. Bom, hoje eu falei para vocês sobre a minha compreensão pessoal e experiencial sobre crenças limitadoras e crenças que nos empoderam. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com as pessoas que você gosta e as pessoas que você deseja levar esse conteúdo, que nós possamos ajudar mais e mais pessoas. Até mais!